Educador financeiro, você sabe que produzir conteúdo é importante, mas sente que é impossível manter a consistência nas postagens? Ou simplesmente deseja aumentar os resultados dos seus posts? Se sim, você está no lugar certo. A maioria das pessoas acredita que não é criativo o suficiente para gerar bons conteúdos e acaba travando sempre que vai gravar. Ou pensa erroneamente que para produzir bons conteúdos é necessário um equipamento muito bom e sem aventuras épicas onde grava frases em diferentes locais e posições. Mas vamos ser sinceros, embora isso funcione, dá muito trabalho. É por isso que decidi compartilhar com você algumas considerações que faço ao produzir conteúdos para mim e para os meus clientes. Então, se você é um educador financeiro, já se inscreve no canal, porque toda semana trago algo sobre produção de conteúdos para o mundo de finanças. Dito isso, vamos começar com a maneira mais fácil para você produzir conteúdos de finança que geram engajamento e no longo prazo vão fortalecer sua autoridade como educador financeiro. E aqui, pela promessa que estou fazendo, pode parecer que vou trazer técnicas super complexas de SEO e marketing ou comando de 2 páginas do ChatGPT, mas na verdade o que eu trago para você é um conselho muito simples: faça boas perguntas. Para você começar a produzir conteúdo sobre finanças com mais qualidade e quantidade, você precisa entender que existem basicamente 3 níveis de ponderação. O primeiro deles é sobre o que eu devo falar nos meus posts. Esse é o educador financeiro com a maior chance de enfrentar um bloqueio criativo. Porque pensa comigo, investimentos, planejamento, dívidas, mídias, enfim, existem muitas opções, tornando fácil para o cérebro explodir e tudo virar um mundo em branco. Aqui você deve notar, porém, que o problema não é sua criatividade, tudo bem? E sim a questão que você está fazendo para si mesmo. É como se você estivesse perdido em um deserto. A ansiedade que você sentiria estando completamente perdido sobre qual direção seguir é diferente da ansiedade que você sentiria se soubesse que caminhando em direção X existiria um oásis. Por exemplo, entrando no segundo nível de ponderação está o educador financeiro que escolheu um tema sobre o que falar. A questão que ele faz é, por exemplo, que conteúdo sobre investimentos eu posso compartilhar? Tesouro Selic, LCI, LCA, fundo imobiliário, setores para investir, como analisar ação, perfil de investimento. Percebe que quando você especifica um pouco mais a questão, fica muito mais fácil lembrar os conteúdos que você pode falar e escolher um deles. O problema desse segundo nível é que mesmo ficando mais fácil produzir conteúdos, ainda existem muitos subtemas que podem gerar uma sensação de sobrecarga. Além disso, em geral, as pessoas nesse nível vão falhar em chamar a atenção e obter engajamento nos seus conteúdos. Por um simples motivo, elas vão estar produzindo conteúdos em vez de entregando uma solução. A maioria das pessoas não se importa com a diferença entre um LCI e LCA, tampouco sobre o que são fundos imobiliários ou ações. O que elas desejam saber é como isso pode afetar a vida delas. Por isso, se você quer se tornar um educador financeiro no terceiro nível de ponderação, é se perguntar o que minha audiência deseja alcançar e como o meu conteúdo pode ajudá-la. Sua audiência quer ou precisa de uma reserva de emergência? Ótimo! O que ela precisa fazer para alcançar isso? Onde ela pode e deve investir? Ah, você quer ajudar a sua audiência a se aposentar mais cedo? Que legal! Qual o melhor investimento para isso? Que cuidados e desafios sua audiência vai precisar tomar? Sua audiência vive com as contas PJ e PF misturadas e precisa separar elas para o seu negócio crescer? Que legal! Que dica você daria para ela resolver esse problema? Perceba, o foco aqui não é seu conteúdo, e sim o problema ou desejo da sua audiência. Você deve sempre mostrar o destino para a sua audiência, enquanto torna o seu conteúdo a ponte que liga os dois. Aqui eu só tenho um favor, um pequeno favor. Por favor, educador financeiro, elimine a palavra depende da sua vida. Caso contrário, vai ser impossível para você se tornar uma autoridade no seu nicho. Para você entender melhor, eu vou te dar 2 exemplos. A Natália Cury, do canal da Me Poupe, pelo menos no começo, ela tinha um foco exclusivo em ajudar sua audiência a investir no Tesouro Selic para se aposentar. Os conteúdos mais comuns eram estratégias para se poupar mais e investir no Tesouro Selic. Aí eu te pergunto, o Tesouro Selic é o melhor investimento? Depende. Qual público? Qual objetivo? Qual o prazo desse objetivo? Aqui você entende o que eu quero dizer por eliminar o depende? Se você quer chamar a atenção da sua audiência e transformar seus seguidores em clientes, seus conteúdos sobre finanças devem trazer uma ideia, uma certeza absoluta, um método infalível. Sua audiência
audiência não quer mais ouvir depende para suas dúvidas. Elas querem respostas específicas. Mas como você faz isso mantendo sua ética de entregar a melhor solução possível? É simples. Você define com clareza quais problemas e desejos seu público possui. Qual é a profissão do seu cliente ideal? Quanto ele ganha? Qual é o desafio financeiro que ele enfrenta? Qual seria a primeira coisa que ele faria se seus problemas financeiros fossem resolvidos? Como ele se sentiria? Qual é o perfil de investidor dele? Ele é mais agressivo ou é mais conservador? Se seu desejo é se destacar como educador financeiro, você deve deixar de ser visto como uma solução e se tornar a solução que mais combina com seu cliente ideal. Você deve parar de responder a pergunta de onde investir dos seus seguidores com depende e começar a dizer que eles devem investir em ativo X com estratégia Y. E você deve fazer isso sem medo, pois se você está fazendo um bom trabalho na sua produção de conteúdo, os seus seguidores possuem um perfil de investimento, renda, dificuldades e objetivos extremamente semelhantes. Em um mundo onde existem milhões de conteúdos sendo produzidos diariamente para o Instagram, YouTube, Google e agora mesmo a inteligência artificial, as pessoas estão se afogando em tanta informação. É por isso que mais do que nunca o público está buscando alguém em quem pode confiar, que fala sobre seus objetivos e desafios, que mostra uma resposta específica. É exatamente por conta dessa necessidade e desejo por uma direção específica que tantas pessoas caem em golpes financeiros, pois os golpistas não ficam falando depende, eles simplesmente mostram que se a pessoa investir em ativo X, ela vai obter Y. Aqui eu quero que você me entenda. Meu objetivo não é que você engane pessoas ou vá contra a ética oferecendo uma solução ruim ou genérica. Pelo contrário, eu quero que você ofereça serviços que causem um impacto maior na sua audiência. Educador financeiro, se você realmente pretende produzir conteúdos e se tornar uma autoridade, você precisa entender que com o avanço da inteligência artificial, o algoritmo do Instagram, TikTok e YouTube vão se tornar cada vez mais eficientes. E quando falamos sobre eficiência, estamos falando que eles vão possuir cada vez mais sucesso e facilidade em alcançar seu objetivo. E qual objetivo seria esse? Manter sua audiência nas suas respectivas plataformas. Gostando ou não, é um fato que empresas como a Meta, TikTok e YouTube sabem mais sobre nós e nossos gostos pessoais do que nós mesmos. Isso possui seu lado negativo e positivo. O lado negativo é que as pessoas vão ficar cada vez mais viciadas nas redes sociais, se vendo algemadas e incapazes de tirar o olho da tela do seu celular. Por outro lado, isso significa que mesmo se você produzir conteúdo sobre finanças e investimentos para um grupo extremamente específico de pessoas, seus conteúdos ainda podem ganhar visualização, engajamento e alcance. Pois, se você está produzindo um conteúdo relevante para o seu público-alvo, que suprime o desejo dele de direcionamento, concorda comigo que seu cliente ideal vai querer assistir esse conteúdo? E por consequência, o algoritmo que entende os hábitos e gostos do seu usuário vai recomendar seu conteúdo? Então não tenha medo de ser específico, tenha medo de produzir conteúdos que vão falhar em chamar a atenção da sua audiência. A questão é, como fazer isso da melhor forma? Como criar conteúdos sobre finanças que chamam a atenção e constroem na cabeça da sua audiência que você é a melhor solução para ela? É simples, você precisa definir o seu quem, o que e como. Por exemplo, diga que você ajuda especialistas de marketing que ganham acima de 10 mil reais a alcançarem a independência financeira em 20 anos, investindo em ações pagadoras de dividendos. Específico, certo? Profissão que você ajuda, o que você ajuda a alcançar e como você ajuda a alcançar. Quando você sabe quem é seu público-alvo, o objetivo que ele deseja alcançar e como ele pode alcançar isso, fica muito mais fácil produzir conteúdos que chamam a atenção e despertam desejo e interesse na sua audiência. Por exemplo, porque eu acho que o melhor jeito de se aposentar para empresários que ganham 10 mil reais é investindo em ações pagadoras de dividendos. Como eu me organizaria e investiria ganhando 10 mil reais visando me aposentar daqui 20 anos? É possível se aposentar investindo por apenas 20 anos sendo um profissional de marketing com uma renda média de 10 mil reais? Você pegou a ideia, educador financeiro? Sabendo com quem você está falando e o que aquela pessoa deseja, você consegue chamar a atenção dela. E possuindo um método próprio, um como definido, você se destaca da concorrência. E eu não estou falando apenas para você fazer isso, eu também faço isso e pretendo continuar a fazer isso para crescer minha página, minha autoridade. Eu estudo sobre comunicação, finanças, filosofia,
filosofia, vendas, marketing, neurociência e psicologia, mas eu não fico falando sobre todas essas coisas. Meu objetivo é só ajudar educadores financeiros que querem criar conteúdos melhores, que geram mais engajamento e transformam a mentalidade da sua audiência usando técnicas de comunicação empática. Perceba que meu foco aqui não é ajudar você a vender mais. O que estou compartilhando quando posto em prática certamente vai te ajudar nisso, mas eu não fico falando sobre como você vai obter mais clientes ou faturar de 5 ou 8 dígitos. Da mesma forma, meu foco é ajudar você a produzir mais conteúdo, com mais facilidade e qualidade, embora exista um número crescente de pessoas falando sobre produzir menos e faturar mais. Perceba que não são todos os profissionais de finanças que vão desejar produzir mais conteúdo ou produzir conteúdos focados em ajudar sua audiência, mas o que isso tem a ver comigo? Se esses educadores financeiros estão atrás de outros tipos de soluções, eles podem procurar outros profissionais, outros conteúdos. Fazendo isso, eu vou perder possíveis clientes? Não, a verdade é que já existem muitos profissionais e agências de marketing que podem ajudar criadores de conteúdos de finança com produção de conteúdo, com mais network, resultado e seguidores do que eu. Sendo assim, mesmo que eu oferecesse uma solução mais ampla e tentasse agradar todo mundo, não importaria, afinal eu estaria entrando em uma luta perdida. Então, como eu sou incapaz de competir contra essas pessoas em quantidade, eu só posso competir em personalização, ou seja, focando em produzir conteúdos para um educador financeiro que deseja impactar uma audiência com seu conteúdo e ser reconhecido como uma referência no mercado. Por que esse tipo de educador financeiro em específico? Simples, pois eu gosto de produzir conteúdo e eu quero impactar mais pessoas e ser reconhecido como uma autoridade. É mais sobre mim do que sobre você. O que eu quero dizer com isso? Educador financeiro, se você quer realmente se tornar uma referência no mercado, na hora de escolher seu público-alvo, o que você tem que pensar é sobre quem você é e não sobre quem eles são. Que tipo de investimento você gosta? Qual o seu perfil de comportamento? O que é dinheiro para você? Quais seus objetivos financeiros? Como e por que você começou a investir? Se para você dinheiro é a capacidade de viajar e ter mais experiências, então produza os conteúdos que ajudem sua audiência a viajar e ter mais experiência. Se para você dinheiro é sobre a capacidade de se proteger contra imprevistos, então produza conteúdos que ajudem sua audiência a se proteger contra imprevistos. E se dinheiro para você é sobre a liberdade para comprar o que deseja, então produza conteúdos sobre como sua audiência pode comprar o que deseja, sem ficar endividado, cara. Fazendo isso, você vai atrair pessoas que pensam como você, que veem o dinheiro como você, que gerenciam o dinheiro como você. Essas pessoas vão procurar sua ajuda justamente por você estruturar de maneira mais completa e lógica o que elas próprias já pensam e sentem. Educador financeiro, talvez você já tenha visto em um post ou vídeo no YouTube a seguinte frase: Caramba, você é inteligente demais. Você falou exatamente o que eu penso. aqui você percebe o fato de que você é inteligente demais, está ligado ao eu penso exatamente assim? Começa a reparar esse tipo de comentário que você vai perceber que existem muito deles. O que eu quero dizer com isso? O conteúdo da mensagem é importante, mas mais importante que o conteúdo é o contexto da mensagem, a forma como ela é apresentada. Biologicamente, gostamos mais daqueles que são semelhantes a nós. Se eu tenho uma opinião semelhante à sua, você provavelmente vai gostar mais de mim. Se você veio de uma situação semelhante à minha, eu provavelmente vou gostar mais de você. Se somos iguais, podemos ser amigos. Se somos diferentes, sentiremos preconceito um pelo outro. O autor do livro Comporte-se chama esse fenômeno de bolhas sociais. Eu chamo ele de pontos de conexão. A importância deles é que, se você deseja que sua audiência coloque seus conteúdos em prática, você precisa gerar pontos de conexão. O que você acredita, o que você faz, sua história, todos esses são meios de gerar pontos de conexão. Quanto mais pontos você possui, mais sua audiência gosta e confia em você. E quanto mais sua audiência gosta e confia em você, maior a chance dela colocar seu conselho em prática, de buscar sua ajuda. Vou pegar um exemplo bastante divertido aqui. O primo rico e o primo pobre. Ambos são educadores financeiros. Ambos também dão conselhos semelhantes, mas a audiência do primo rico é formada principalmente por
empresários que ganham por volta dos R$8.000. E a audiência do primo pobre é formada mais pelas famílias de classe média e baixa. Por que isso acontece? É simples. O Thiago tem uma comunicação mais profissional, mais séria, um olhar mais focado na criação e desenvolvimento de um negócio. Enquanto isso, o Duda é mais aquele cara simples e amigável que você encontra no dia a dia, que participa dos jantares em família e arranca uma risada ou outra. Isso é posicionamento. Posicionamento é você ser autêntico, mostrar seu estilo, quem é você, o que é dinheiro para você, o que você deseja alcançar. Se você prefere carros, viagens, roupas, o importante aqui é você, não sua audiência. Primeiro você se entende e depois você encontra seu público-alvo. Uma vez que você entende quem é você, então procure entender que tipo de pessoa com um perfil semelhante ao seu você pode ajudar. Tendo respondido a essa questão, você pode usar as perguntas que compartilhei no começo do vídeo para ter um direcionamento melhor sobre a direção que você deve seguir. E finalmente, vamos para o último tópico do vídeo. Mas antes disso, se você assistiu até aqui, por favor, deixa seu gostei e se inscreva no canal para me apoiar um pouquinho. Finalmente, o último tópico: como criar conteúdo sobre finanças que falam sobre o básico sem serem básico. Educador financeiro, algo que você precisa muito entender é que ao produzir conteúdo hoje, o Instagram quase não entrega seu conteúdo para seguidores. Você pode ir no Reels nesse exato momento. Existe uma grande chance de que a cada 10 Reels que você vê, 9 são de pessoas que você não segue. Isso é importante porque nos diz que o feed serve mais para captar seguidores do que para nutrir esses seguidores em clientes, um trabalho que se encaixa melhor nos stories. Com isso dito, você não precisa ter medo de repetir uma mesma coisa ao público, já que esses conteúdos vão atingir pessoas que não te seguem. Na verdade, mesmo falando com seus próprios seguidores, o ato de falar repetidamente sobre um tema em específico é mais bom do que ruim, pois aumenta a chance da sua audiência tratar você como um especialista naquilo. Exatamente por isso que existem páginas no Instagram como a do Bruno Perini, que o conteúdo é voltado em mostrar as vantagens do Bitcoin e investimentos no exterior, ou a página da Me Poupe, que é focada em falar sobre Tesouro Selic. Então, entendam, dar dicas básicas sobre finanças não é errado. O errado é você falar sobre o básico sendo básico. As pessoas te seguem por um motivo. Pode ser para aliviar o tédio, para aprender sobre investimentos, ou mesmo para se sentirem inspiradas e confiantes. O ponto é que, independente do motivo, essas pessoas sofrem uma pequena transformação ao consumir seu conteúdo. Sabendo disso, uma das piores coisas que você pode fazer é compartilhar uma ou diversas dicas soltas, como: anote seus gastos, invista 10 a 30% do que ganha, se pague primeiro, separe suas contas jurídicas da física. Por serem dicas soltas, sua audiência só vai passar o olho e ignorar. Afinal, essas dicas não são interessantes, nem parecem valiosas. É por isso que eu digo, o básico precisa ser dito e executado, mas por ser básico, ele não pode ser apresentado de maneira básica, ou sua audiência não vai dar valor àquele conteúdo. Se ela não dá valor àquele conteúdo, ela não vai sofrer qualquer transformação, e se ela não sofrer qualquer transformação, ela não vai ter interesse em acompanhar seus conteúdos. Sabendo disso, como criar conteúdos de finanças básicos sem ser básico? É simples, você vai seguir uma estrutura semelhante a desse vídeo. Você chama atenção com um gancho falando sobre um objetivo ou dificuldade que sua audiência possui. Por exemplo, você pode começar seu conteúdo falando sobre uma estratégia de planejamento e investimento para viajar mais, sem ficar endividado, ou comprar um carro de maneira mais econômica, ou como obter mais paz e segurança. Feito isso, você vai aumentar a importância desse conteúdo na cabeça da sua audiência, mostrando o motivo dele ser importante, e apenas então você fornece o conteúdo prometido no início do vídeo. Resumindo, se você quer oferecer uma dica de finanças básica, como anotar seus gastos, e mesmo assim chamar a atenção da sua audiência e obter engajamento, você pode começar com um gancho que chama atenção ao falar sobre um benefício específico que a pessoa vai obter com seu conteúdo, como: se você seguir essa dica, você pode se aposentar 10 anos mais cedo. Então você explica como você ou algum dos seus clientes descobriu sobre essa dica e a colocou em prática, as dificuldades e dúvidas que você enfrentou no caminho, os erros que você cometeu, o motivo dessa dica ser importante. Por exemplo, se você vai dar a dica de anotar seus gastos, você deve falar sobre como você e seus clientes acharam que essa dica era simples e boba no começo, então ignoraram ou pensaram que não funcionaram, e apenas depois disso foi possível perceber que para se aposentar é muito difícil e arriscado depender
da rentabilidade e tempo, sendo melhor aumentar os aportes. E a melhor forma de se aumentar os aportes é anotando seus gastos e tendo mais dinheiro sobrando. Talvez aqui você possa até falar sobre alguns erros que você cometeu, como tentar anotar seus gastos em uma viagem e se sentir frustrada ao ser incapaz de aproveitar a experiência, ou trazer uma reflexão como, embora o ato de anotar os gastos seja cansativo, ele também fornece a você a sensação de controle e autonomia. Percebe que a dica de anotar seus gastos ganha um novo peso? Histórias, erros, dúvidas, medos, motivos, o porquê daquilo ser importante, tudo isso deve ser transmitido antes de dar a dica. É como um livro. Normalmente existe um conceito central, muito simples, então toda a narrativa seguinte é o autor trazendo provas sobre a importância desse conceito, junto com algumas ferramentas para colocar em prática. Então, para cada conceito simples que você deseja que sua audiência siga, não se limite a dizer você precisa fazer isso. Mostre o motivo da pessoa precisar fazer isso. Conte história, ofereça ferramentas para facilitar a aplicação dessa dica. Eu sei que fazer isso é muito trabalhoso, mas lembre que quanto mais pessoas seu conteúdo impactar, mais pessoas vão se sentir seguras em entrar em contato com você em busca da sua consultoria financeira. Aqui espero que você tenha gostado do conteúdo e se quiser aprender um pouquinho mais sobre produção de conteúdo para finanças, se inscreva no canal e fique por dentro das novidades.